Esqueça do trem-bala e as estações modernas. Hoje embarcamos em uma viagem ao passado. Em trilhos que datam de mais de um século atrás, o Canfranero se move lentamente serpenteando por paisagens montanhosas de tirar o fôlego e vilarejos históricos. Um passeio que parece mais uma viagem no tempo do que um transporte do século XXI. É um verdadeiro deleite para os amantes dos trens. O Canfranero é o trem regional que liga Saragoça, capital de Aragão, ao vilarejo de Canfranc Estação, nas montanhas perto da fronteira com a França. A linha acaba de ser reaberta após 2 anos de grandes reformas e não pudemos resistir de embarcar em nossa cidade Saragoça para mostrar para você como é exatamente esse passeio inesquecível. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony, bem-vindos ao canal com informações práticas para que sua viagem à Península Ibérica seja perfeita, com a ajuda dos nossos guias de viagem. Vamos começar com um mapa. Toda essa viagem acontece em Aragão, uma comunidade autônoma no norte da Espanha, logo ao sul da fronteira com a França. O Canfranero liga duas províncias de Aragão, Saragoça e Huesca. Ele é parte da estação Delícias, em Saragoça, e percorre pouco mais de 200 quilômetros até a lendária estação de Canfranc, nos Pirineus. A viagem dura cerca de 3 horas e 20 minutos. E por que é tão demorada? O trem opera em velocidades muito baixas durante a maior parte do trajeto e faz paradas frequentes para atender as pequenas cidades e vilarejos ao longo do caminho. Não se trata de um trem rápido, é um passeio histórico e panorâmico pela zona rural de Aragão. Atualmente, os trens conectam a Espanha e a França por Irún, ao oeste, no País Basco, e Portbou, a leste, na Catalunha. Mas durante grande parte do século XX, Canfranc ofereceu uma terceira travessia ferroviária bem no coração dos Pirineus. Portanto, além das vistas das montanhas, há uma profunda camada histórica nessa viagem. Pegar o Canfranero significa viajar ao longo do que já foi uma importante ligação ferroviária internacional. Uma história à qual retornaremos quando chegarmos à estação de Canfranc. O Canfranero é operado pela Renfe e hoje estamos viajando em um trem da série 594, comumente conhecido como TRD, o trem regional a diesel. Ele pode atingir velocidades de até 160 km por hora, embora raramente atinja essa velocidade nessa rota. O trem tem apenas 2 vagões, com um total de 124 assentos reclináveis, que são surpreendentemente confortáveis. Você encontrará assentos em duplas e assentos dispostos em torno de mesas, o que é ótimo se você estiver viajando acompanhado. Há ar-condicionado a bordo, embora ele possa parecer um pouco fraco em dias muito quentes. Há também espaço para bagagens e bicicletas e você encontrará 2 banheiros, um banheiro padrão e um adaptado para passageiros com mobilidade reduzida. Acima dos assentos, há uma bandeja para bolsas menores e itens pessoais. Um aspecto importante a ser lembrado: não há tomadas elétricas a bordo. Portanto, se estiver planejando usar seu telefone para fotos, vídeos ou mapas, não se esqueça de levar um carregador de bateria. Nossa viagem começa na estação Saragoça Delícias, uma estação grande e moderna, compartilhada por trens locais, regionais e trens bala. Você pode embarcar no Canfranero aqui ou em várias outras estações ao longo da linha. Para nós, parte do apelo foi fazer o percurso completo do início ao fim. Se você estiver visitando Saragoça, essa é uma viagem de um dia única e fácil de ser completada. Como de costume, verificamos os monitores para encontrar a plataforma de partida. Quando chegamos, ela ainda não estava listada, mas o Canfranero quase sempre parte do mesmo local. Caminhe à direita dos portões de acesso aos trens bala
e siga na direção da área dos trilhos 5 a 8. Você vai caminhar um pouco, reserve um tempo para isso. Ao chegar a essa seção, verifique os monitores novamente. O canfraneiro normalmente parte da via 6. Você vai descer uma rampa até a plataforma e poderá embarcar assim que as portas se abrirem, geralmente alguns minutos antes da partida. Você pode se sentar onde quiser, as passagens não incluem reserva de assento. Uma coisa que pode surpreender: não há barreira para entrar na plataforma e não há verificação dos bilhetes na estação. Mas não se preocupe, sua passagem será verificada a bordo por um atendente quando o trem estiver em movimento. Agora vamos falar sobre onde sentar. Há ótimas vistas em ambos os lados do trem, mas a paisagem mais espetacular, especialmente nos Pirineus, está no lado esquerdo do trem. Pode surpreender, mas recomendamos que você se sente do lado direito, virado para trás, quando sair de Zaragoza. Por quê? Porque quando o trem chega a Huesca, ele inverte a direção. O condutor troca de cabine e o trem continua o resto da viagem até Canfranc na direção oposta. Isso significa que se você se sentar do lado direito, de costas para o sentido da viagem, após Huesca acabará virado para frente e desfrutará das melhores vistas de Huesca a Canfranc, que é a parte mais pitoresca do passeio. Uma vez a bordo e se o trem não estiver lotado, fique à vontade para trocar de assento. Ao sairmos de Zaragoza, o trem faz algumas paradas na cidade antes de entrar em campo aberto. O primeiro trecho nos leva por vastas planícies e terras cultivadas, ainda estamos longe das montanhas. Essa também é a parte mais rápida da viagem, pois o canfraneiro atinge as maiores velocidades entre Zaragoza e Huesca. Quando chegamos a Huesca, o trem entra na estação e, como mencionamos anteriormente, inverte a direção para continuar o caminho na direção dos Pirineus. No início, o cenário permanece relativamente plano, mas começa a ficar interessante quando nos aproximamos do pequeno vilarejo de Riglos. É lá que os alpinistas costumam descer para enfrentar as imponentes formações rochosas vermelhas conhecidas como Maios de Riglos, enormes paredes verticais que anunciam o começo dos Pirineus. Do trem é possível vislumbrar os Maios um pouco antes e depois da parada de Riglos, brevemente visíveis do lado direito do trem. Mas não espere ter uma vista deslumbrante, os trilhos passam tão perto da base das montanhas que é mais provável que você sinta a presença delas do que veja sua escala total. Logo após Riglos, o cenário se abre. À esquerda, você verá o desfiladeiro do Rio Gállego, um ponto importante para a prática de rafting. Vimos até um grupo enorme se preparando para se lançar nas corredeiras. Agora estamos entrando propriamente no território das montanhas. Depois de passar pelo cênico reservatório Embalse de la Peña, o canfraneiro continua serpenteando por vales a caminho de Sabiñánigo, uma pequena cidade industrial aninhada nos Pirineus. Quando à sua esquerda você observe uma grande montanha, a Penha Oruel, é um sinal que estamos chegando a Jaca, conhecida como capital não oficial dos Pirineus. A partir de Jaca começa o trecho final e mais espetacular da viagem. A viagem entre Jaca e Canfranc dura pouco mais de meia hora. Se você estiver perto de Jaca, não perca a chance de percorrer essa parte da linha do canfraneiro. É um passeio de tirar o fôlego. Quando o trem sai de Jaca, a paisagem muda rapidamente. No início, passamos por pequenos vilarejos no fundo do vale, mas logo o trem começa a subir, serpenteando ao longo da encosta da montanha. Curva após curva, túnel após túnel, sempre acima do fundo do vale. As vistas são constantes e impressionantes. Você quase pode sentir o esforço do trem enquanto ele sobe as encostas íngremes em direção a Canfranc.
Ao longo do caminho, há algumas pequenas estações onde o trem só para se alguém estiver esperando ou se um passageiro tiver solicitado a parada. Se estiver se perguntando para onde olhar, as melhores vistas estão definitivamente do lado esquerdo. Por fim, com um pequeno atraso, o trem chega à estação de Canfranc, a última parada da linha, pelo menos por enquanto. Chegamos à lendária Estação Internacional de Canfranc, situada a 1.194 metros acima do nível do mar e cercada pelos imponentes Pirineus, a fronteira natural entre a Espanha e a França. Antes de explorarmos a área ao redor da estação de Canfranc, vamos voltar a algo que dissemos anteriormente, que a linha de trem termina aqui, pelo menos por enquanto, porque nem sempre foi assim. No início do século XX, a Espanha e a França estavam determinadas a se conectar por ferrovia através dos Pirineus. Em 1915, o túnel de Somport foi concluído, com quase 8 quilômetros de extensão, ligando os dois países sob as montanhas. Depois, em 1928, foi inaugurada uma linha ferroviária internacional. Por mais de 40 anos, os trens cruzaram a fronteira por Canfranc até que ocorreu uma tragédia. Em 1970, um acidente de trem no lado francês destruiu uma ponte. Isso se tornou a desculpa perfeita para a França fechar uma rota que há muito tempo vinha dando prejuízo. A ponte nunca foi reconstruída e mais de 50 anos depois, o serviço de trem internacional nunca foi retomado. Se você dirigir pela estrada que acompanha a antiga linha no lado francês hoje, ainda verá resquícios, pontes, viadutos e seções da linha em ruínas, testemunhas silenciosas de uma rota que desapareceu. De volta à Espanha, as coisas eram realmente ambiciosas. Com o túnel pronto, o trabalho começou em 1923 em uma estação como nenhuma outra. A Estação Internacional de Canfranc foi aberta em 1928, inaugurada pelo rei da Espanha e pelo presidente da França. Não se tratava apenas de uma estação, era um posto de controle de fronteira, posto alfandegário, hotel e centro administrativo, tudo em um só lugar. Como servia duas nações, tudo tinha que ser duplicado. A alfândega espanhola e francesa, bilheterias, casas de câmbio, polícia. Era uma estação binacional aninhada nos Pirineus. Hoje o Canfraneiro entra em um terminal muito menor, recentemente restaurado, em uma parte da estação que antes era usada para transporte de carga. Se você olhar atentamente para as duas extremidades do novo terminal, verá estruturas que parecem inacabadas. Elas são simbólicas, lembretes do que já foi e do que muitos esperam que volte. Trens internacionais passando por Canfranc mais uma vez. Ao sair da estação, você encontrará o edifício monumental que já serviu como terminal de passageiros. É provável que o seu tamanho o deixe sem palavras. Visitamos a estação em 2005, quando ainda estava abandonada e em ruínas. Estamos mostrando agora algumas fotos que tiramos nesta visita. Desde então, o prédio principal foi totalmente restaurado e transformado em um hotel de luxo. A área ao redor também foi revitalizada com jardins tranquilos e exibições de equipamentos ferroviários históricos. É difícil imaginar agora, mas durante décadas, essa majestosa estação ficou esquecida. Hoje, ela é mais uma vez o coração de Canfranc e talvez um dia um terminal internacional novamente. Se fizer um bate-volta a partir de Saragoça, pegando o primeiro trem da manhã e voltando no último da noite, você terá cerca de 6 horas para explorar Canfranc e seus arredores. Tudo é facilmente visitável a pé e aqui estão nossas recomendações para aproveitar seu tempo ao máximo. Entre no hotel histórico.
O grande saguão da antiga estação de passageiros agora faz parte de um hotel de luxo e, embora grande parte do hotel esteja fechada para não hóspedes, você pode entrar no saguão principal e admirar o incrível trabalho de restauração, tanto por fora quanto por dentro. Só não se esqueça de evitar a área do check-in, que é reservada exclusivamente para hóspedes. Se quiser se sentar, os bares do hotel também estão abertos para não hóspedes, ideais para um café ou um drink. Mas lembre-se, é um hotel de 5 estrelas, grande luxo, e os preços refletem isso. Do lado de fora do hotel, você verá 2 vagões de trem lindamente restaurados. Eles abrigam o Canfranc Express, o restaurante do hotel que conta com uma estrela Michelin. Se você estiver interessado em almoçar aqui, faça sua reserva com bastante antecedência, meses antes, pois o espaço é muito limitado e a procura é muito grande. A tranquila área de jardins entre o moderno terminal da estação e o hotel é muito bonita. Oferece uma linda vista para as montanhas e, ao mesmo tempo, serve como uma bela homenagem à rica história da estação. Você encontrará peças ferroviárias cuidadosamente restauradas, espalhadas pelo jardim, desde vagões até máquinas antigas, cada uma contando um pedaço da história de Canfranc. O espaço combina perfeitamente natureza e história com obras de arte modernas inspiradas no legado da ferrovia, dando um toque artístico. Muitas peças incluem códigos QR para que você possa se aprofundar no passado da estação. Se você desejar um momento de tranquilidade junto aos Pirineus, ou uma conexão mais profunda com o patrimônio ferroviário, esse jardim é o local perfeito. Perto da extremidade norte do jardim está a entrada do antigo túnel internacional. Dá para entrar uns metros no túnel, mas você não poderá ir muito longe, pois ele está fechado para o público. Mas é fascinante vê-lo. Hoje o túnel leva ao laboratório subterrâneo de Canfranc, enterrado a 800 metros sob as montanhas, onde os físicos estudam a matéria escura e outros fenômenos inusuais. Se você tiver tempo, faça uma caminhada tranquila ao longo do Passeio dos Melancólicos. Para chegar lá, caminhe em direção à fronteira francesa, atravesse o rio pela primeira ponte à sua direita e siga as placas. É uma trilha tranquila e arborizada, com belas vistas do complexo da estação. Você pode fazer o circuito completo ou caminhar apenas parte do caminho e retornar. Saindo da estação do outro lado do rio está o pequeno vilarejo de Canfranc Estação, que cresceu ao redor dela. Alguns pontos de interesse: a igreja de Nuestra Senhora del Pilar, projetada pelo renomado arquiteto espanhol Miguel Fisac, a prefeitura, que também abriga o escritório de turismo no andar térreo, um ponto de ônibus onde param os serviços com destino à França e vários pequenos restaurantes, bares e lojas, bem como um supermercado para qualquer coisa que você possa precisar. Durante nossa visita, almoçamos rapidamente em um dos restaurantes locais. Nada sofisticado, apenas pratos básicos, perfeitos para uma comida rápida e informal. Canfranc Estação não é um lugar de grandes atrações, mas os arredores e o ritmo lento da vida fazem parte do charme. Se você entende espanhol, não perca a visita guiada organizada pelo escritório de turismo. O preço é bem acessível e os horários variam ao longo do ano. Colocaremos um link no primeiro comentário abaixo do vídeo para que você possa conferir os horários. O passeio acrescenta uma camada totalmente nova à sua visita. Você ouvirá sobre o papel fundamental da estação durante a Segunda Guerra Mundial, uma encruzilhada para nazistas, espiões, contrabandistas e refugiados que fugiam do Holocausto. É uma incrível história real de espionagem ambientada nos Pirineus. Se o espanhol não for seu ponto forte, não se preocupe. Encontre um banco, aproveite o ar da montanha e mergulhe na atmosfera tranquila. Por fim, chegará a hora de voltar até a estação moderna para embarcar no trem de volta a Saragoça.
Se você se sentou no lado esquerdo na viagem de ida para aproveitar as melhores vistas, agora você vai querer se sentar no lado direito para a viagem de volta. Dependendo da estação do ano, pode estar escuro quando você retornar. Fizemos essa viagem em junho e, graças aos longos dias do mês, chegamos de volta a Saragoça bem depois das 21 horas, quando o sol já estava se pondo. E agora algumas informações práticas para ajudá-lo a planejar sua viagem. Como o preço da passagem é fixo e não inclui uma reserva de assento, não há necessidade de comprar com antecedência. Você pode comprar as passagens facilmente no site da Renfe, por meio da Trainline ou nas máquinas de venda automática na estação. No momento, uma viagem de ida e volta custa 27 euros. Se você quiser fazer uma viagem de ida e volta no mesmo dia, suas opções são limitadas. Há apenas 2 trens por dia em cada direção. Talvez você se pergunte se pode descer em paradas como Riglos ou Jaca e pegar um trem mais tarde para continuar sua viagem. Infelizmente, isso não é possível, porque como já vimos, há basicamente apenas um outro trem por dia em cada direção. No entanto, se quiser estender sua viagem, considere o seguinte: compre uma passagem só de ida de Saragoça para Canfranc e uma passagem separada de Canfranc para Jaca. Passe a noite e explore Jaca e depois continue essa viagem de volta para Saragoça na tarde seguinte, com uma passagem Jaca-Saragoça. Seja numa viagem lenta e panorâmica como a de Canfranc, ou em uma viagem de alta velocidade, viajar de trem pela Espanha toda é uma das nossas paixões. Na tela agora você vai ver a lista da coleção de vídeos que já dedicamos a desvendar o mundo das viagens de trem pela Espanha, um recurso muito útil para preparar uma viagem perfeita pelo país. Estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!